Acho que agora vai. Acho que agora foi. De boa. Caindo na internet. Suporte não é o mais adequado. Estamos se virando aqui, né? No cantinho. Esse cantinho que a gente gravou muita aula. A gente fez muita live com muitos aprovados, né? O que eu tava comentando? Velho, dentro da instituição, tu pode não gostar de um colega, mas se esse colega precisar, principalmente nas questões particulares deles e com sua família, tu vai ajudar nessa porra. Então, o aulão, hoje que eu tava falando, vai ser um aulão solidário. Eu tô tentando fixar a porra de um comentário aqui e não tô conseguindo, né, cara? Internet de oficial é difícil, cara, extremamente difícil. É uma vida totalmente complicada, viu, Júlio? Se eu fosse tu, não estudava, tá? Se fosse tu, não estudava pra oficial, porque é uma bosta. E aí, cara, e aqui que a gente tava comentando, eu ia fixar aqui o Pix do colega para quem contribuir, tá? Então eu vou fazer uma breve introdução aqui, vou falar pra galera qual vai ser o Pix do colega, se quiser ajudar aí com 5, 10, 15 pila. A gente já conseguiu arrecadar bons valores, né? Só ali no grupo de professores do GG, lá do Tia Concursos, com os brothers lá que serviram comigo em Alvorada, com os brothers que serviram comigo em Cachoeirinha. Então, dentro da corporação, cara, a gente se ajuda. E é isso que a gente faz. E eu, na condição que eu tenho hoje, assim, com vocês, a gente troca ideia, a gente vai, pega praticamente na mão, né, e vai, acompanha até a porta da prova. Aí depois agora tem exame de saúde, a gente fica revisando, vem trocando ideia. Então, vou pedir então que vocês contribuam, hein, com esse colega que está passando por um momento bem difícil, né? A filha dele precisa passar por uma cirurgia, a filha dele tem autismo, um grau de autismo severo. Então a criança com autismo não sabe expressar sua dor e aí fica uma situação bem extremamente complicada, né? Não vou entrar em detalhes, não vou citar o nome do colega, até porque ele nem pedi autorização para ele, simplesmente peguei o Pix dele, já passei por grupos de professores e ele me mandou uma mensagem: pô, capitão, não sei o que fez, cara, vai estar entrando uma grana aqui que, porra, vai ajudar pra cacete. Então conto com a ajuda de todos vocês, tá? E no dia de hoje eu convidei um dos caras mais empolgados que nessa trajetória de concursos para a Brigada Militar eu encontrei, certo? Que é o concurseiro Casca Grossa. Ele vai mandar daqui a pouco aqui a solicitação. Deixa eu ver, eu vou convidar. Daqui a pouco eu convido ele, ou ele manda, eu aceito. Mas deixa eu ver algumas coisas aqui. Antes de eu começar a ler os comentários e algumas perguntas, gurizada, não sei quando é que vai ser T1, T2, T3. Cara, se tu tá aprovado e tá lá no final das vagas, brother, faz a porra dos exames. Talvez tu não consiga entrar nas vagas, talvez tu não seja chamado, mas não perde a oportunidade, tá bom? Que internet boa de molesta essa. Caraca, cabeludo, tô cabeludo, né, mano? Só quero que pare de falar de CBM, quem não passou no concurso. Internet oficial, net de praça é melhor. Só o salário não é melhor, né, cara? Por que tu não examina nosso TAF lá, capitão? Porra, é que eu não sou membro da COPAF, né? Tem que ser os profissionais de educação física que vão examinar a prova de vocês, né? E a corporação, cara, ela cuida muito em não me colocar muito com fases de certame, por exemplo. A corporação tem um cuidado imenso de não... Raras são as vezes que eu dou aula na escola de bombeiros, assim, não me envolvo com CTSP, porque eu tenho algo aqui fora, né, que eu construo junto com vocês. Então, meio que a corporação não tenta não confundir as coisas. Então eu vou estar lá provavelmente paisano, só para incentivar vocês, não que eu vá avaliar, beleza? E também nem é legal, né, cara? Imagina só, daqui a pouco vão ficar falando: não, o Rodrigo tá na comissão lá de avaliação e tá aprovando os alunos dele. Sempre tem, e principalmente os caras que reprovam, né? Começam a achar teoria em tudo da conspiração e achar pelo em ovo. Para capitão de CBM, idade máxima 29 anos, assim como a brigada, sim, exatamente isso. Certo? Então, anotem aí, gurizada, o Pix, tá? O Pix do nosso brother aí. Bem devagarinho vou falar, tá? Que é celular. 53999246129. Repite. 53999246129. Eu tentei fixar essa porra aqui no comentário, não consegui.
Então vai ser assim ao longo da live que a gente vai trocar ideia com Casca Grossa aqui. Eu dou uma segurada, falo o telefone de novo, então contribua aí com 5, 10, 15 pila. É um excelente colega, né? Ele é praça, ele é soldado, passou no concurso de sargento, mas nunca foi baba-ovo de oficial, isso é importante, né? Porque se fosse baba-ovo eu não ajudo, baba-ovo eu não ajudo, na moral, mas é um cara extremamente top, cara, top de linha mesmo e cabe a nossa ajuda, tá? A música tá muito alta. Beleza, vamos baixar então a música para nós começarmos a trocar ideia aqui no nosso sala de polícia, né, cara? Tá bombando a sonzeira aí, homem velho. Melhorou essa porra? Fala aí. Eitoria, desliga essa música. Tá bom, sim senhor, Eduardo. Fechou? Pra quem é o Pix mesmo? O Pix é pra um camarada, um colega que tá passando por uma situação difícil. Ele tá com uma filha que tem autismo grau severo. Então a criança com autismo não sabe se expressar e ela precisa encarar uma cirurgia. Então ele não pediu nada. Quem tá fazendo toda a mão sou eu mesmo. Eu peguei o Pix dele, já botei no grupo aqui, grupo ali, grupo dos professores e já tá, a gente conseguiu arrecadar uma boa grana aí, está conseguindo arrecadar uma boa grana para ajudar a filha dele a fazer essa cirurgia e também não é só a cirurgia, né, galera? Tem todos os gastos que envolvem aí uma cirurgia. Firmeza? Beleza? Deixa eu aceitar o casca grossa aqui. Um doido aí que é muito empolgado, apaixonado pela Brigada Militar. Salve, salve, Casca Grossa. Como é que tá, hein, meu irmão? Salve, salve! Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui com o Capitão Rodrigo. Quero mandar um abraço também para todo mundo que me segue aí, que me acompanha na página. É primeira vez aí, então, numa live, né? Podendo falar um pouquinho da trajetória, um pouquinho como é que foi tudo. E uma satisfação enorme estar aqui. Show de bola, cara. Então, cara, conta a tua história aí, cara. Conta de que cidade tu é, de onde é natural. A gente já sabemos, né, pelo que vocês estão percebendo, que ele tem um sotaque peculiar, né? Mas a real aqui, para quem não é do Rio Grande do Sul, cara, no Rio Grande do Sul tem diversos sotaques, né? Tem o de Porto Alegre, tem os Bagual de Bagé e também tem os camaradas lá da fronteira, né? Te apresenta pra galera aí que a gente vai começar, vai trocar muita ideia sobre concurso público aí, irmão. Isso aí, vamos nessa então. Bom, muitos me conhecem aí como concurseiro Casca Grossa. Meu nome é Lucas, eu tenho 22 anos e estou nessa jornada aí de concurso público já há mais ou menos 4 anos. Sou de Uruguaiana, fronteira, então tenho um sotaque um pouquinho forte, da fronteira mesmo. E tudo começou então em 2021, quando eu decidi estudar para concurso público e quando eu decidi que eu ia traçar minha carreira na Brigada Militar, que eu tenho um sonho dentro de mim, né, a chama que eu chamo, eu digo que é uma chama que eu tenho acesa no meu peito, de ser policial militar. Tudo começou com a carreira policial em si. Então, eu pensei em estudar para PRF na época, isso eu estava no ensino médio ainda, com 18 anos. Então, veio a pandemia, aquela coisa toda, fiquei em casa e comecei a despertar para concurso público. Então, comecei a acompanhar um cara que eu me inspirei bastante na época, que é o Evandro Guedes, muitos devem conhecer. Então, comecei a me inspirar nele, comecei a olhar os vídeos dele, falando assim: desliga a tua vida, filho. Tu não tem pai com dinheiro, não tem mãe com dinheiro, tu é feio. Então eu pensei, eu preciso mudar minha vida logo. Só depende de mim. Concurso público só depende da gente. Não tem ninguém que vá fazer por nós. Nós mesmos temos que sentar e fazer o trabalho, né? Fazer acontecer. Então ali eu decidi que eu ia estudar para a carreira da brigada, né? Eu comecei a estudar primeiro a brigada, o que era a brigada militar, como que funcionava ali o serviço e acabei me identificando bastante com a carreira. Então foram 4 meses do zero, eu nunca tinha estudado na vida, eu sempre fui um aluno péssimo na escola, então eu não tive o segundo e nem o terceiro ano do ensino médio, devido à pandemia. Então, ali, zerado de matéria, não sabia nada de português, matemática. Eu, particularmente, odeio matemática. Eu não sou bom em matemática, nunca fui.
Mas decidi que eu não tinha escolha. Para eu traçar minha carreira, para eu ser um policial, eu precisava passar no concurso, não precisava gostar, mas eu deveria aprender, né, para eu poder passar na prova. Então eu pesquisei como estudar. Foi tudo começou em 2021, quando eu comecei a pesquisar como estudar. Então o que que eu fiz? Eu peguei os caras que tinham passado em Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e comecei a ver o que que os caras fizeram de errado para eu não errar também. E aí os caras falavam que não faziam simulado, não faziam questões, ficavam só assistindo vídeo aula, o famoso estudo passivo, não colocavam aquilo em prática. Então eu pensei, bom, se os caras foram por esse caminho, é isso que eu não vou fazer. Eu vou fazer ao contrário disso. Vou fazer questão, vou colocar em prática. Na época era diferente, eu não sabia que cursinho comprar. Acabei chegando no GG Concursos devido aos rumores que em 2021 ia ter concurso da Brigada, né? Ia ter o concurso ali em julho, junho, e nada de vir um edital, e eu comecei a estudar ali, pós-edital. Mas um pouquinho apertado, porque o edital veio logo em dezembro. E então comecei a estudar essa parte aí do que não fazer, entendeu? Aí eu comecei a fazer questões, colocar em prática, a olhar videoaula, e aí eu comecei a criar a base do estudo. Porque eu sempre digo, base de madeira com teto de concreto tomba. Então, primeiro eu construí a base do português, a base da matemática, e entrei com a base da legislação. Foi aí que eu acabei me identificando com o direito, com a legislação, estudando para o concurso da Brigada. Então, eu comecei a criar essa base, comecei a desenvolver esse estudo ativo com questões e videoaula. E foi aí que eu fui avançando nos simulados. Mas eu nunca tinha feito concurso nenhum. 18 anos, estava no ensino médio ainda. Mas a escola estava trancada, não tinha aula. Então, veio ali a parte de novembro, dezembro, já saiu o edital da Brigada. Ali eu pensei, bom, edital saiu e eu já estava bisurado que tinha que apertar, que não podia estudar antes do edital, né? Que não podia estudar depois do edital, que tinha que estudar antes. Então ali eu dei uma apertada no estudo. Então eu comecei eu literalmente desliguei a minha vida, assim. Eu parava só para comer, tomar banho e dormir. Era uma loucura. Realmente eu entrei no famoso modo caverna, né? Então chegou lá, dia da prova, como eu tinha simulado o ambiente de prova na minha casa, eu cheguei um pouco tranquilo em 2022, assim, na prova, porque eu já estava acostumado a fazer questões, a pegar a prova, primeiro começava por legislação, que eu tinha mais facilidade, então eu traçava uma estratégia de prova, sempre foi muito da estratégia, assim, de bolar primeiro a estratégia do que eu vou começar primeiro. Inclusive, uma das coisas que eu sempre digo assim para o pessoal é monte um cronograma de estudo. Por onde tu vai começar primeiro? Como que tu vai fazer essa organização do estudo? Porque isso é muito importante. Tem que se organizar, tem que encaixar ali, né, para ter uma estratégia, principalmente na hora da prova, porque no dia lá é guerra, né? No dia lá é um desafio. Então, tu vai colocar em prática tudo que tu aprendeu. E no dia lá eu lembro que eu sentei assim e eu sentei na hora da prova ali, olhei e pensei, bom, vai cair tudo que eu estudei, né? E não. Abri ali a legislação, direito constitucional, não sabia, pulei. Aí pulei. Quando eu pulei a quarta questão, o emocional já baixou. Ali quando baixou, eu já comecei a errar a questão. Errei muita coisa nesse concurso. Então, devido ao emocional ali, por isso que eu sempre digo, emocional é tudo na hora da prova, assim. Contribui bastante e pode te sabotar também. Então, mas nessa jornada, vou contar logo em seguida sobre os medos, né, anseios que teve, toda jornada tem. Mas então veio aí a aprovação, primeira aprovação no primeiro concurso público, Brigada Militar 2022. Foi algo surreal, assim. Eu
foi um sentimento inexplicável, é um sentimento inexplicável, né? A primeira aprovação é algo que a gente não cai a ficha, assim, de primeira. Mas ali eu vi que realmente eu era capaz. Que com o meu esforço e dedicação, eu era capaz de chegar em qualquer que seja o concurso, baixar a cabeça e fazer acontecer. É E isso eu, aí, cara. Mas antes, eu queria, não, já te interrompendo, né? O pessoal deve estar se perguntando, não, mas brother, esse concurso agora é de 2025, né? Ele uhum, passou em 2022. uhum, Comenta com a galera aí o que uhum. aconteceu naquele processo seletivo. Então, passei no concurso, maravilha, beleza. E começou as etapas. Etapa de saúde, tudo ok. Chegou o TAF e o exame psicológico. E eu, infelizmente, acabei ficando eliminado na etapa psicológica. Foi o que não me fez ingressar na Brigada Militar. Então, foi uma etapa bem delicada. E eu confesso aqui que eu negligenciei essa etapa. Então, eu falo assim: não dá para negligenciar. É uma etapa delicada, sim. É uma etapa, uns falam que são subjetivo, mas eu acredito que com o acompanhamento de um profissional, né, para direcionar melhor, e eu não fiz nada disso. Eu fui, seja o que Deus quiser. Então, cada etapa é uma guerra, cada etapa é uma preparação, seja o TAF, o psico e a prova, né? Até os exames de saúde, tem que se programar, tem que se organizar. Tudo é organização. Então, o que não fez eu ingressar na brigada foi o exame psicológico, né, que eu fiquei nessa etapa. Logo, eu me frustrei bastante com isso, com essa reprovação da etapa psicológica e abandonei os estudos. Não estudei mais, eu fiquei só brigada, brigada, brigada. Veio o concurso da Polícia Penal, não fiz, deixei de fazer. Veio o Guarda Municipal aqui da Uruguaiana, não fiz também, deixei de fazer. E fiquei só na brigada e acabei perdendo todos os outros concursos, né? Parei de estudar, foi a pior coisa que eu fiz. Não se para, né? Quando tá embalado, quando tá. Não se para, jamais se para de estudar. Nem que pegue uma matéria por dia, faça umas questões, mas não para. E eu parei. Diminui, mas não para. Essa é a Diminui, mas moral. não para. Não para. Eu parei. 2 anos parado. Aí entrei na faculdade, começou a faculdade, eu fiquei só focado nisso, na faculdade, né? Porque assim, como eu fechei a cabeça na brigada, polícia, polícia, polícia e o resto não me agradava. Eu fiz 8 concursos até hoje. Eu reprovei em 4 e fui aprovado em 4. Os outros concursos que eu fiz após a brigada foi Defensoria Pública, fiz outros de prefeitura também, não passei nenhum, mas eu não estudei. Eu não estudei mesmo, assim, foi algo que realmente eu deixei a Deus dará os estudos e fui como o famoso aventureiro. Eu fui lá fazer a prova, mas eu não estava nem um pouco interessado, nem um pouco focado. Fui só por ir. E o resultado já sabe, uma reprovação. Certo. Cara, olha só, antes de a gente avançar, teve uma galera aí que perguntou, e também é a minha dúvida, porque como a galera acha que eu sou muito louco, né, cara? Muito louco, tá? Cara, quando eu me posiciono com vocês aqui, é quase um personagem, né? Se tu conviver comigo, tu vê que eu sou tranquilão demais e tal, não é um personagem para vocês gravarem os exemplos, para vocês gravarem as questões, né? E tem dado certo, Sim. graças a Deus, tem dado certo aí. Mas, velho, quando eu me posiciono, por exemplo, quando eu tô fardado, por exemplo, eu me posiciono de uma outra maneira, né? Sem resenha, é sério, entendeu? Mas em sala de aula eu sei que é muito mais descontraído, porque estudar é chato pra cacete, né? É chato. E é chato, muito, muito, muito chato. E eu nunca reprovei num psicotécnico, né? Eu fiz Soldado da Brigada 2009, PM de Santa Catarina, o próprio CFO agora, e a dúvida de um dos colegas era: o que te fez reprovar, né? Como tu bem comentou, eu sempre falo também que é meio subjetivo o psico, né? Mas provavelmente tu faz acompanhamento, a psicóloga deve te falar algumas coisas. Com certeza ela não te ensina os testes, mas fazer acompanhamento, fazer terapia é top, galera. É top para não que ela vá te ensinar testes, mas o teu psicológico momentaneamente pode estar abalado e te reprovar, né? Conta pra galera o que eles escreveram na tua reprovação, porque tem a devolutiva, né? Tem a devolutiva. Explica como é que foi essa fase tensa aí, cara. Então, depois que a gente passa 2 etapas do psicotécnico.
A gente passa por uns testes e no outra semana é uma entrevista individual com uma psicóloga. Essa parte foi bem tranquila, né? De conversar com a psicóloga. O que fez eu ser eliminado mesmo do certame foi os testes. Ali é a chave. Os testes é a chave do psicotécnico. Porque a entrevista eles só juntam tudo, né? Então eu saí abaixo e eu sabia que eu tinha ido mal. Depois que eu saí da sala do psicotécnico, eu sabia que eu tinha ido mal, porque eu deixei muito em branco algumas coisas. Então foram testes que são 5 minutos ali para te fazer e o nervosismo me abraçou. Na época também eu estava passando por algumas coisas pessoais que me abalaram bastante e isso também me deixou nervoso, mais nervoso ainda. Então eu não estava 100% ali, assim, sabe? Pros testes, assim. Então o emocional acabou me derrubando também Tava nessa na parte. vala. Ficou na vala emocional. É, e aí, os testes ali, tipo, 5 minutos para fazer, correria, tu tem que pensar rápido, uns negócios de memória. Aí, depois da memória, tu vai para o raciocínio lógico. Aí, do raciocínio lógico, tu vai para a atenção concentrada. Aí, depois tu vai para um teste em grupo. Depois vai para outro teste. Então, é tudo, são 6 testes, um atrás do outro. Vai indo, vai indo, vai indo. E é assim, tipo, é bem intenso, sabe? Então, se tu não tiver ali com a cabeça limpa, alinhado, focado e preparado para aquilo, porque tu não sabe o que te espera ali. Mas se tu fizer um acompanhamento, conversar com uma psicóloga, vai te deixar mais tranquilo, mais relaxado para aquele dia ali. E eu não fiz nada disso, então eu negligenciei bastante. Eu sei que é, muita é culpa minha, né? Eu ter feito isso. Até porque eu não sabia como é que era, eu achei que o psicotécnico, eu vou, seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Hoje eu sei que é cada etapa uma guerra, pé no chão sempre. Então hoje eu já penso diferente e vou fazer diferente também. Show, show de bola, cara. E, meu, pra vocês terem uma ideia, cara, o edital de bombeiro e o edital de brigada, eles são diferentes na parte do psicotécnico, por exemplo. Eu sempre uso o exemplo dos níveis de agressividade, né? Para brigada, o nível de agressividade tem que ter um parâmetro bem elevado acima do bombeiro, né? Uhum, E o nível de empatia dos bombeiros tem que ter um parâmetro maior que o da brigada. E tu uhum, tem que estar dentro daqueles parâmetros ali. Se tu sair, e por que que eles fazem diversos testes, né? E depois faz a entrevista. Quando tu faz os testes, a psicóloga ela já tem um panorama. Ela já sabe mais ou menos qual é a personalidade, e ela vai, na entrevista, ela só vai confirmar, entendeu? Os testes mais comuns que o pessoal está perguntando é o palográfico, não sei se tu fez, né? Mas todos não, que esse aí não teve. então não teve, né? Mas o palográfico do Rio Grande do Sul sempre cai, né? No oficial caiu, sempre cai. Teste de atenção concentrada, teste de atenção dividida. E, lá em Santa Catarina eu fiz um cara muito punk, muito punk. Em tantos segundos escreva no mínimo tantas palavras terminadas em ar. E aí tu pensa, mas eu não vou poder matar, torturar, quebrar, né? Vou me tornar muito violento. E na realidade, até pode, então só quero saber teu poder de raciocínio mesmo. Mas aí, cara, superou, velho. E aí, caiu, Superei, ficou demorei. na vala, Eu ficou quanto tempo sem estudar? caí. Foi uma fase bem difícil da minha vida, confesso que foi uma fase difícil para mim. Superar, assim, uma reprovação. É pior tu reprovar, porque eu digo, uns falaram, mas eu reprovei na prova. Cara, é pior tu reprovar na última etapa, tipo psico, do que tu reprovar no dia da prova. É bem mais complicado. Porque tu já gastou com o exame, tu já gastou para ir lá, tu teve o gostinho de quase chegar lá e não conseguir. Então isso é bem frustrante. Então eu demorei um certo tempo assim para eu assimilar tudo aquilo. O que que eu penso hoje? Não era para ser, não era a hora. E hoje, Rodrigo, eu agradeço a Deus por eu não ter entrado na brigada militar ainda. Porque eu precisei criar essa maturidade, eu precisei ter essa frustração para eu criar assim essa casca, essa casca grossa de ter sido reprovado e ver que as coisas não são assim, tipo, seja o que Deus quiser e vai e deu, tá tudo certo. Tem que ter um preparo. Então é muito importante isso.
Então, hoje, estando novamente aí nas etapas do concurso, eu já tenho outra visão, sabe? Até mesmo da corporação. Então, conversando com militares hoje, outra visão, assim, da importância do preparo, né? Das etapas. Então, foi difícil, sim, assimilar tudo isso, mas eu vi que é tudo no tempo de Deus, é tudo como Ele quer e na hora certa, né? Então, desde então eu fui direcionado novamente para a aprovação e para o estudo. Aí que vem após os 2 anos que eu fiquei parado. Eu comecei a estudar novamente em maio de 2024, bem ali na época das enchentes. Na época eu tava. E aí já foi bem mais difícil. Não foi como da primeira vez. Da primeira vez eu tava novo ainda, no ensino médio, saindo do ensino médio, tava só em casa, não fazia mais nada. E em 2024 já foi diferente, porque aí eu tive que conciliar trabalho, faculdade e estudo, entendeu? Então já foi. E treino também. Então já foi mais difícil assim, digamos assim. Mas foi mais desafiador para mim. Então, em maio de 2024, eu estava trabalhando de estagiário na Defensoria Pública do Estado, fazendo faculdade e comecei a estudar. Porque ia ter concurso, falaram que ia ter concurso da Brigada, e eu pensei assim, bah, vou ter que voltar a estudar de novo, não vai ter jeito, não vai ter o que fazer. E como é dolorido retornar, né, cara? É difícil, É difícil o retorno, é né? difícil. O retorno é pior do que começar na primeira vez, né? O retorno é pior que começar da primeira vez. Porque o retorno é algo que tu já viu tudo aquilo ali, tu pensa, puta merda, cara, deu Tudo de errado, novo. deu ruim, eu vou ter que ir de novo, vou ter tudo de novo. Mas, cara, assim, se tu me perguntar em dado momento tu pensou em desistir, não. O meu sonho não deixou eu desistir. A chama de pertencer ainda estava ali no meu peito. E toda vez que eu vi uma viatura, eu vibrava, arrepiava. E pensava, essa porra que eu quero, é isso que eu quero. Eu quero ser polícia. Não tem. Eu vou ser polícia e é isso aí. E se tiver que estudar de novo, vou estudar, vou fazer tudo de novo. TAF, tudo. Mas vou pertencer. E a idade também batendo, né? 21, eu tenho 22 agora, mas 21 e eu pensei 25, preciso vencer, preciso ingressar, última chance agora. E eu coloquei isso para mim em 2022, em 2021. Inclusive eu tenho um papelzinho que eu escrevi tudo que eu ia traçar, as metas, sabe? E eu coloquei ali, tu só tem 2 chances, não fracasse na primeira. Bom, Uhum. não deu na primeira, então eu tenho uma segunda chance, mas tenho. Então vou fazer acontecer. E aí comecei aos poucos. Edital para vir não veio e eu comecei aos poucos. Aí o que eu fazia? Eu estudava de manhã, trabalhava do meio-dia às 18 e ia para a faculdade das 19 às 22. Então era um pouquinho correria. Aí eu fui assimilando assim, né? Fui conciliando assim como dava, mas bem tranquilo, bem na manha, levando ali o estudo, trabalho e faculdade. E aí foi chegando perto de vir o edital. O que eu fiz? Eu juntei uma grana e larguei o emprego. Pensei assim, vou fazer isso. Porque é o meu sonho e o edital tá aí. Aí eu fiz isso, larguei e comecei a estudar. Só tava estudando e treinando. Olha só, uma pergunta que eu te faço assim, beleza, largou o emprego, né, para começar a estudar. E tu achou que tu sentiu? Tu achou que ficou mais pressionado por ter largado o Sim, emprego? Tu muito. fica, né? Porque eu falo pra galera que pensa assim, não, vou largar o emprego para poder estudar. Pensa bem, porque a pressão é surreal, é ou não é? Sim, é surreal. É uma pressão maior, porque tu só tá fazendo aquilo, sabe? Ali tu só tá fazendo aquilo, então tu não pode fracassar. Eu sou um cara que eu me cobro muito. Então eu não posso dar errado. Eu não posso dar errado, não posso dar errado. E aquela coisa, pressão ali de já ter tido uma reprovação, e eu pensei, puxa, poxa vida, e a prova vai ser mais difícil, e como é que vai ser? Ter que estudar tudo de novo, ter o risco de não passar na prova, nem ser nas etapas, né? E aí eu fui
mas fui assimilando, sabe? Bom, aí chegou o momento, vou avançar um pouquinho mais para frente. Chegou o momento que eu larguei e comecei só a estudar. A pressão era enorme. Muitas vezes, assim, eu passava pela minha cabeça, será que eu tô no caminho certo? Será que isso que eu tô estudando vai dar resultado? Será que isso aqui vai cair na prova? Tá, mas e se eu não estudar isso daqui? Tá, mas e se eu não estudar e cair na prova? E aí era aquela coisa, sabe? De ir levando, de ir pensando o que seria melhor priorizar, o que seria melhor assumir o risco. Então, certos conteúdos eu assumi o risco de não estudar, de deixar passar. E isso vai acontecer. Vai ter conteúdos que vai ter que deixar passar, assumir o risco de não estudar. Como foi no concurso da Brigada o controle de constitucionalidade. Esse é um conteúdo que eu não estudei nada. Eu não estudei, eu E assumi o risco tu. de estudar ele. Teve uma live, cara, que eu comentei, tá, das diversas lives que a gente fez, né? Tu comentou, olha, eu abri mão de estudar controle de constitucionalidade. Falei, é isso mesmo. Porque tu não entende aquela bosta, Uhum. né, cara? É extenso pra cacete, cara. No meu curso de capitão eu tive que decorar aquela porra, porque ia vir mais de uma questão e veio mesmo. Né? Mas pro de soldado, se viesse, ia vir uma questão só. Então, cara, realmente, às vezes tu tem que decidir as guerras que tu quer comprar, e aí tu deu até o bizu, olha, não quero essa guerra aqui, não quero controle de constitucionalidade pra mim, né? Outra coisa, assim, Rodrigo, que eu comecei a estudar bastante foi a banca, a Fundatec. Eu vi que a Fundatec ia ser a Fundatec novamente no concurso da Brigada de 2025, né? Então, como eu já sabia como a banca trabalhava, eu estudei, fiz muitas provas da banca como simulado, então eu sabia mais ou menos como a banca ia cobrar, como a banca cobra, né? Ela tem um padrão. A Fundatec, ela tem um padrão. Marca é incorreta, aquela coisa, sabe? Então eu estudei muito a banca. Outra coisa, teve um cara aí que ele me pagou um bizu e foi um bizu de ouro que fez toda a diferença. Muita gente não sabe disso. Mas a banca, ela lança uma nominata. É uma nominata dos professores que vão elaborar a prova. Então ali sai, no Diário Oficial mesmo, e na banca lá sai a lista dos professores. Eu peguei a lista dos professores da brigada e estudei o que eles mais cobravam nos concursos. Quais conteúdos ele mais cobrava. E isso se repetia. Por exemplo, crase. Crase sempre se repetia. Então eu tinha certeza que ia cair no concurso da brigada crase. Então já era uma vantagem a mais ali, né, na hora da prova. Então na reta final eu conseguia direcionar mais os meus estudos mais focado na prova. Por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Eu tinha quase certeza que ia cair também no concurso. Então, porque eu tinha estudado a nominata, eu tinha estudado os professores, né? Então, muita gente não sabe desse bizu. Então, já deixando aí para o pessoal que está assistindo, é uma dica muito importante. Depois, simulado. Simulado, eu fazia simulado antes do edital e depois do edital eu dei uma diminuída. Eu dei uma baixada nos simulados. Então, ali eu foquei nas questões, mais ou menos ali 150 questões por dia. Eu comecei com 50, eu não conseguia fazer tudo isso. Mas depois eu fui sentindo que eu fui calejando, foi ficando mais fácil resolver questão. Então eu comecei a estudar só por questão. Abandonei a videoaula porque eu já tinha a base, eu já tinha o conteúdo, eu já sabia o conteúdo. Então eu fiquei só fortalecendo nas questões. Lei seca. Em 2021 eu cometi esse erro. Eu não estudei a lei seca, eu não peguei a lei seca e fiquei lendo ela. Em 2025, não. Em 2025 agora, eu peguei a lei seca, desmiucei ela. Eu li artigo 5º ali mais de 20 vezes, tipo, até enjoar. Tipo, não aguento mais ler isso. Foi isso que fez a diferença agora para mim. Dá um baita diferencial quando tu realmente aprende a estudar as matérias de direito, né, cara? Exato. É a lei seca. A chave, questões, lei seca. A lei seca mesmo. Eu peguei a lei, o PDF e desmiucei ali. A lei seca pura. Foi ali que fez a diferença para mim. Ali que eu vi que o meu estudo começou a alavancar. Foi para outro nível. Porque com a lei seca eu conseguia identificar palavras-chave na questão.
Eu conseguia identificar os erros na questão. Então, eu comecei a ver eu não procurava a alternativa certa, eu procurava a alternativa errada. Assim eu conseguia minar a questão e achar certo. Então, por exemplo, marquei incorreta. Eu sei que só uma está errada. Então, eu vou procurar quais estão certas. Então, eu comecei a minar. Comecei a ter estratégia. Por exemplo, marquei incorreta. Eu sempre dizia isso para os meus amigos. Quando for incorreta, começa de baixo para cima. O examinador ele tem o costume de colocar a questão incorreta lá no final ou no meio para cansar. Vai estar, às vezes, no começo? Vai, mas a maioria das vezes ela vai estar no final. Então, são pequenas estratégias que fazem a diferença na hora da prova, né? Então, foi assim eu fui avançando, assim eu fui cada vez evoluindo mais com a lei seca e com as questões. Então, eu ali na metade, julho ali, eu já tinha abandonado os videoaula e estava somente questões e lei seca. Somente questões e lei seca, né? Isso que eu ia te perguntar, cara, sobre as videoaulas, né? Muita gente, cara, fica assistindo videoaula em looping, né? Aquele looping infinito de videoaulas. Cara, videoaulas são essenciais, mas para o pontapé inicial, entendeu? Para tu ter uma base. Para pegar o bizu do professor como estudar, principalmente a matéria dele, né? Então, tu encerrou aí, quanto tempo antes da prova as videoaulas? Bastante. Eu fiquei maio, junho, julho. São 3 meses de videoaula. Maio, junho e julho assistindo a videoaula. Porque assim, eu estava assistindo a videoaula e veio na minha cabeça o que eu estudei em 2021. Um exemplo, Maria da Penha. Maria da Penha, eu tinha certeza também, assim, com certeza a gente nunca tem, mas eu tinha quase certeza que ia cair na prova da Brigada Maria da Penha. E é o que a Fundatec gosta. Então, eu estava assistindo a aula da Maria da Penha e veio tudo que eu estudei em 2021. Então, isso me favoreceu para eu ganhar tempo e priorizar outras matérias, como direito administrativo, por exemplo. Então, eu estava estudando ali Maria da Penha, lembrei o que eu fiz. Parei de assistir videoaula, fiquei só lei seca questões. Lei seca questões. E aí eu peguei uma matéria para assistir videoaula, uma matéria que eu tinha mais dificuldade. Qual? Matemática. Matemática, eu nunca larguei a videoaula. Eu não conseguia largar a videoaula e ficar só em questões. Eu precisava ter o professor ali para passar aqui, soma aqui, tal, tal. PA, PG. Então, também tive uma estratégia para matemática. O que eu fiz? Tem coisas que eu não ia aprender mesmo. Não ia entrar na cabeça. Por exemplo, polinômios. Cara, polinômios. Esquece, como diz o usuarista. Polinômios rima com demônio. É foda. É uma matéria complicada. É um conteúdo complicado. E então eu sabia que eu não ia aprender aquilo ali. E não entrava de jeito nenhum na cabeça. Então o que eu fiz? PA, sabe? Aprendi. Show. PG, aprendi. Juros simples, aprendi. Eu ficava reforçando o que eu já sabia para ficar excelente no que eu era bom e bom no que eu era ruim. Então assim eu fui indo, fui levando desse jeito. Na reta final ali não deu para priorizar muito os conteúdos de matemática, era muita coisa, então o que eu fiz? Também estudei o professor de matemática, o Juarez, o nome dele nunca vou esquecer porque eu tive que decorar, eu tive que pesquisar muito sobre isso. E aí eu vi que ele cobrava muito juros simples, ele cobrava muita PA também. Eu pensei, cara, a chance de cair isso aqui é muito grande na prova. E caiu mesmo, tava lá. Então, estudei muito isso na reta final, né? Na reta final ali, tipo, 3 meses para prova, né? Mas o tempo todo, assim, Rodrigo, o tempo todo aquele medo me acompanhando. O tempo todo aquele anseio me acompanhando. De será que vai? É uma bosta, tudo ou nada. É tudo ou nada. Eu tô me esforçando, tô me dedicando pra caralho aqui. Será que vai dar? Será que vai? Mas o tempo todo com fé. O tempo todo orando. Certo. O tempo todo Cara, já agradecendo, sabe? Tu não falou para nós as tuas notas aí. Fala para nós da Brigada e do Bombeiro. Vamos chegar aí. Tá. Brigada e Bombeiro. Brigada eu tirei 38 de 50. E Bombeiro eu tirei 63
deu 80,75 pontos. Notão, cara. Notão. Notão. Vou chegar agora nessa parte do concurso dos bombeiros. Fala. Então, Fala dos heróis, cara. obrigada. Eu cheguei nervoso, assim. No dia da prova, eu tava nervoso para a brigada, porque, né, tinha me dedicado, foram um ano de estudo, 1 ano e 1 mês estudando direto, assim, focado. E chegou no dia lá, eu tava um pouco nervoso, né? E aí, cara, abri a prova ali em Direitos Humanos. Antes de entrar para a prova, encontrei uma galera e eu falei, olha, Pacto de São José da Costa Rica vai vir ali em Direitos Humanos. O cara gosta de cobrar aquilo. Acho que vai estar lá. Abri ali, tava lá. Já dei um sorriso, já marquei o X no lugar certo, já fui avançando. Ali eu ganhei assim, a moral deu uma elevada na hora da prova, porque Direitos Humanos ali eu fiz 4 de 5, eu errei uma de bobeira. Então já o emocional ele estava mais controlado do que na primeira vez que eu fiz o concurso da brigada, né? Tava melhor. E aí saí da prova ali e eu sabia que eu tinha passado. Eu saí com um sentimento de dever cumprido, sabendo que eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. E saí ali sabendo que eu tinha feito mais de 30, né? Mas eu não sabia que eu tinha feito na verdade, tinha feito 38. Eu não sabia. Eu achei que eu tinha feito uns 32, 33. Eu não sabia que eu tinha feito uma nota dessas, né? Meus simulados era 37, 35, 38. Dificilmente eu fazia 41, 42, porque a matemática sempre me derrubou. Sempre, sempre. Tanto que eu fiz 6 de 10 em matemática no concurso da brigada. E eu saí da prova ali pensando, acho que os mais 30 foi. Aí eu cheguei, eu sou aqui de Uruguaiana, tava na casa de uma prima minha, a minha mãe foi comigo, tava lá, ela foi comigo nessa viagem aí, e foi aquele vídeo lá que viralizou bastante. Viralizou Pessoal, bastante aquele vídeo, né, cara? cara, viraliza até hoje. E eu não esperava viralizar tanto. Eu mandei pro Gil, ele postou lá. E aí, cara, eu postei assim aquele vídeo porque o tempo todo assim, Rodrigo, da viagem que eu fui daqui de Uruguaiana a Porto Alegre, aquele vídeo exatamente daquele jeito eu ficava imaginando na minha cabeça. Eu corrigindo a prova e contando para minha família que tinha sido aprovado, mais de 30, sabe? E quando eu tava corrigindo a prova, quando eu cheguei em 37 ali, eu não esperava, sabe? Porque era uma nota que eu sabia que eu tinha sido aprovado, de certeza, assim. Então foi algo que me emocionou bastante. Eu não consegui Foi controlar a emoção, porque muito emocionante. era o meu sonho, era tudo que eu mais queria ali na minha vida que estava acontecendo, sabe? Então eu não consegui conter e aí acabei me emocionando bastante. Então, uma semana depois foi a prova dos bombeiros. A prova dos bombeiros, assim, eu tava focado na brigada. E pensei, eu vou fazer os dois. Porque óbvio, eu tô estudando, eu tô no embalo, eu vou aproveitar o estudo. Aí eu olhei aquelas ciências, química, física e biologia e pensei assim, cara, e agora? Eu nunca vi esse conteúdo na minha vida, né? Será que vale a pena eu estudar isso? E aí que entra aquela estratégia de assumir o risco. Eu assumi o risco de não estudar absolutamente nada daquele conteúdo. Nada. Eu não estudei nada. Então, o que eu fiz? Era o que nós conversávamos, né, É, cara? Eu falei, cara, eu não estudo essa porra, eu não estudaria. Talvez assista algumas aulas ali, alguma coisinha tranquila. E vai pro chute, só precisava de uma, né, velho? Essas tuas estratégias, muito massa, né, cara? Prossegue aí. o que eu fiz é assim, como eu estava embalado no concurso, no papel da brigada já há um bom tempo, eu eu dei uma descansada, porque como eu vinha ali na batida, tal, tava bem cansado, eu já cheguei já um pouco fadigado, porque eu não tinha lazer, eu não dava lazer. Eu sei que eu deveria, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, por exemplo, olhar um filme, é, ficar tranquilo, sabe? Eu tava o tempo todo pensando, desculpa, pensando na prova e não conseguia tranquilizar, porque eu sabia que meu sonho estava se aproximando, né? A prova dos meus sonhos. Então, era na outra semana a prova dos bombeiros e eu pensei assim, tem como eu esquecer tudo que eu estudei em 1 ano, em uma semana? Eu acho que não. Então, eu vou dar uma descansada.
e eu não estudei nada. Eu voltei, eu tinha parado os treinos, academia, eu larguei, abandonei totalmente. Eu não treinava, não corria, não fazia nada. E isso já estava, tipo, abalando um pouco o psicológico, assim, porque eu sempre fui de treinar e não estava mais fazendo atividade física, né? Então a ansiedade estava muito grande. Então eu voltei e não estudei. Eu fui para a prova dos bombeiros sem estudar, assim, continuar estudando, entendeu? Uhum. Continuar estudando. Eu vi a galera estudando química, física e biologia e pensei, será? Não, não vou, não vou. Eu vou na minha intuição. Minha intuição tá dizendo que é para eu assumir o risco. Eu vou assumir esse risco. Cheguei lá, na prova dos bombeiros, eu tava tão tranquilo assim que eu não sei explicar o sentimento, mas era um sentimento de tranquilidade. Porque como eu tinha ido bem na prova da brigada, tinha conseguido o meu objetivo ali, a minha meta, eu tava tranquilo, tipo, se eu passar, eu tô no lucro, mas se eu não passar também, beleza. Eu tava assim, com esse sentimento. Então, é isso que fez total diferença na prova dos bombeiros para mim. O meu emocional. A minha tranquilidade que eu fiz aquela prova. Eu fiz muito tranquilo. Então, assim, as questões na hora da prova, eu conseguia resolver de boas, legislação. Por exemplo, legislação de 15, fiz 14. Foi uma nota boa, Oh, notão. legal. Português, de 15, fiz 13 de 15. Então, a minha nota na prova dos bombeiros foi muito mais elevada. Na prova da brigada que eu estava mais nervoso. Então, o emocional, ele é tudo na hora da prova. Ele favorece muito. E é o que me favoreceu para eu tirar essa nota bem alta. E Inclusive, tá te gerando, e que tá te tirando uma, e tá, quer dizer, tá te dando uma dúvida gostosa agora, né, cara? uhum, Porque tu aprovou nos dois, como assim como diversos colegas aprovaram nos dois. E aí? E agora, né? E isso é uma dúvida gostosa, né? é uma dúvida. Fruto do teu trabalho, né, cara? É fruto do esforço, né? E assim, eu não esperava não só passar, mas eu não esperava passar tão bem colocado, né? Se eu olhei a classificação preliminar, 197. E eu pensei assim, pô, dá pra sonhar uma primeira turma nos bombeiros, né? E eu pensei, pô, e agora? Obrigado, eu já fiquei em 1358, já um pouquinho mais, né? Turma 2, turma 3 se tiver, não sei, depende, né? Mas quando eu vi, realmente gerou uma dúvida. Claro que o meu sonho permanece, né? O objetivo da Brigada Militar, da carreira policial, mas eu admiro muito a carreira dos bombeiros. Eu sei a qualidade de vida que a carreira dos bombeiros proporciona, é uma carreira muito boa. E militar em si é um sacerdócio, militar, seja bombeiro, seja policial militar, é um sacerdócio, é uma honra servir e proteger a sociedade, seja qual que for a instituição, Polícia Civil também, muito, muito top. Eu admiro todos, assim, cara, não tem carreira de segurança pública que eu tenha, assim, brigada, bombeiro, não, eu gosto de todas, sabe? E hoje eu ter a oportunidade de escolher é um negócio que eu nunca esperei. Eu nunca esperei por isso, sabe? Tanto que eu fiz a prova despreocupado, porque eu não esperava ser aprovado, na verdade. Eu E pensei, com esse como notão, né? eu não estudei, como eu não foquei nos bombeiros, fui só com o estudo da brigada, eu não esperava que eu fosse tão bem assim, né? Então, por isso que eu digo, assim, ó, o pessoal hoje, muita gente ali não aprovou nem na brigada e nem nos bombeiros. E eu digo assim, calma. Às vezes, mesmo eu sei que hoje tu não vai entender. Hoje tu vai ficar, pô, mas eu estudei e fracassei. Mas lá na frente, assim, tu vai entender que, por exemplo, antes eu enxerguei como fracasso as minhas reprovações. Hoje eu enxergo ela como degrau. Eu tenho um destaque na minha página que é concurso da Guarda Municipal de Porto Alegre. Eu fiz esse concurso, eu parei, quando eu estava estudando para a brigada. Eu parei os estudos da brigada e comecei a estudar para o concurso da Guarda Municipal. Aí entrou direito penal, entrou teoria do crime, ali, toda aquela parte, e o ECA, Estatuto do Idoso, os negócios que não caem na brigada. Mas veio, olha só,
veio o Estatuto do Desarmamento e Lei de Drogas na Guarda Municipal de Porto Alegre. Eu nunca tinha estudado isso. Nunca. Eu comecei a estudar esses conteúdos para a prova. Cheguei lá, fiz a prova, fiquei por uma questão em legislação. Tipo, foi aquela Coordenadoria Geral de Perícia não órgão de segurança pública. Eu errei essa questão. Eu acabei caindo. Peguei, sim, uma legislação desatualizada, caí e beleza. Fiquei mal, fiquei. Uma semana fiquei mal. Fiquei me lamentando. E aí, o que eu fiz? Eu parei, tirei uns dias para alinhar a cabeça ali e depois voltei para a brigada. Aí voltei o estudo de matemática, voltei o estudo de direito constitucional normal. E aí veio depois, na brigada, caiu Lei de Drogas e Estatuto do Desarmamento. E eu já tinha estudado isso. Então eu ganhei tempo. Então uma coisa encaixou na outra. Não foi em vão eu ter feito. Não foi em vão eu ter estudado para o concurso da Guarda Municipal de Porto Alegre. Claro que não era um negócio que eu queria, né? Mas eu fiz a prova ali. O que tu quer é ser bombeiro, eu sei. O que tu quer é ser bombeiro. Olha só. Lucas, fala das fotos durante o processo do papiro. Que fotos são essas aí, cara? O IZGZZ. Fala das fotos, cara. Fotos. Tem alguma história sobre fotos aí? Não sabe o que é? Dos fatos, sei lá o que ele quis dizer, então. Não, mas beleza, né, cara? Como tu bem tá comentando aí, né? Uma coisa que a galera tem que ter em mente, principalmente que vai dar continuidade nos estudos agora, e essa é uma pergunta que eu vou te fazer para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Polícia Civil de Santa Catarina. Cara, se tu souber o que não fazer, tu já tá em um caminho muito legal, tá? Tu não errando, porque assim, dentro do processo do processo de aprovação, né, cara? Porque tu só tem dois caminhos, né? Tu é aprovado ou tu desiste. Não existe outro caminho do que esses dois aí. É a aprovação ou a desistência, né? E, se tu souber aquilo que tu não realmente não funciona, tu já tá tendo um bom direcionamento, né? O que eu recebo, assim, cara, dúvidas, por exemplo, da leitura de caderno. A superação, e tu, como tu bem comentou, tu começou os papiros para concurso público bem novo, né, velho? E saindo do colégio, como é que era estudar pro colégio, assim como é estudar na faculdade? É o quê? Leitura do caderno que o professor deu em aula. E tu anota aquilo, né? Já o concurso público não. E até a gente se despir dos cadernos e verificar que a melhor apostila do mundo do direito é a legislação seca, não é essa monte de coisinha. Isso aqui, cara, serve para ficar de bonito, tá? Porque a grande maioria deles eu não li porra nenhuma. Talvez os resuminhos da Juspod lá, que são muito bons. E passei no concurso de capitão bem de boa, é brabo falar, né? Passei no concurso de capitão sem ler um informativo e lendo pouca jurisprudência, né? E aí eu te faço a pergunta, cara. Polícia Civil, vamos ou não vamos? Vamos. Tá estudando? Sim. Comprei um curso aí para Polícia Civil e tô agarrado. Vamos para cima. Aqui o Anderson, nenhum estudo é em vão. Concursos sempre acabam repetindo assuntos e muitas vezes até as mesmas questões. Então, tu fez muitas questões, né? Pelo que tu tá Foram comentando aí. 27.609 questões. E elas se repetem, né, cara? Todos. Se repete muito. Inclusive, na prova dos bombeiros, muitas questões que eu já tinha feito. De forma diferente, é claro, mas já tinha feito. Exatamente, cara. Exatamente. Agora, por exemplo, a gente está numa fase, né, de estudos para as provas dissertativa de capitão da Brigada Militar. E o pessoal cria aquela ansiedade e cria talvez um monstro, que é normal, né? É normal, tu cria um monstro da prova e quando vem algo muito mais singelo. O que eu falo, assim, principalmente para provas dissertativas, né? O examinador, ele não pensou em sonhou a vida inteira dele para que eu vou agora corrigir provas dissertativas. Não, é grana, meu, é trabalho. Ele quer facilitar a vida dele, na correção dele e os recursos que vocês vão fazer. E o que facilita? Lei seca. Então, dentro de uma prova objetiva, quando a banca tenta, salvo algumas exceções, por exemplo, tipo FGV, talvez a Funesp, que elas elaboram bem as questões, ela tem uma certa estratégia, eu acho que elas valorizam melhor ali os examinadores,
que aí eles fazem um negócio bonito, né, cara? Mas algumas outras bancas, quando querem inventar muito, acabam anulando a questão, né? E aí a gente fica, né, nesse pincel assim, né, meu? Bah, aquele monte de doutrina e jurisprudência. É raro, né? É raro que cai, né? Principalmente num É, concurso de nível médio, né? de nível médio. Achei que ia vir na brigada alguma coisa bem inesperada, assim, mas que a prova ia me surpreender. E não era o bicho que, claro, não foi uma prova fácil. Eu não vou dizer que foi uma Não, prova não. fácil, para mim não foi fácil. Não foi. Teve gente que tirou 47, tipo, uma puta nota, meus parabéns, tipo, muito legal, muito massa, mas eu senti dificuldade. Eu senti dificuldade em muitas coisas da prova, né? Inclusive, também teve questões que, claro, por falta de atenção, alguma coisinha, eu deixei passar. Normal, isso vai acontecer, que depois tu vai olhar a prova e vai dizer, putz, eu sabia, tipo, tava aqui, Uhum. o erro, sabe? E eu não li na hora. Na hora da emoção, na hora da adrenalina, ali a gente realmente deixa algumas coisas passarem. Mas não era o que tão assim como eu esperei que ia ser mais difícil que 2022. Eu esperava que ia vir uma prova muito difícil. E era o que eu estava treinando para uma prova difícil, né? Tanto que eu digo, treino difícil, combate fácil. Eu estava treinando para uma guerra difícil. E, cara, uma pergunta assim, teve muito apoio familiar? Percebo que a tua mãe estava sempre contigo, né, cara? Principalmente naquele vídeo lá, muito emocionante, né? É de arrepiar aquele vídeo, cara, porque representa todo o esforço ali que a gente fica na batalha. Até agora à tarde, estava assistindo uma série com a Raquel, eu falei, olha, esse vídeo quase me fez chorar. Era um videozinho de uma guriazinha, no The Voice Kids. Ela começa a cantar e quando viram as cadeiras, assim, ela não consegue mais cantar. Ela cantava bem, tudo. Não, porque ficou muito emocionada e começa a chorar. Aquilo dali é a resposta positiva, fazendo uma analogia para o concurso público, cara, de todo o teu esforço, né? E aquela tua emoção ali tão genuína, velho, ela repercutiu tão bem, né? É, E também repercutiu, e quando tu demonstra, né, para um público geral da internet a felicidade, a tua superação, e aí vem uns idiotas lá criticar, né? Vem uns trouxa é. lá criticar, não sei o que. Aí tem gente que é tão. Por isso que, às vezes, né, o ser humano é brabo, né, cara? Tem gente que é tão invejosa que não consegue e fica tentando apontar algo que não existe, que fica falando algo no sentido de menosprezar a tua própria conquista, assim, né? Então, essa gente babaca, né, velho? Mas isso eu posso falar, né? Eu falo isso, né? Da gente babaca, assim, mas aquele vídeo ali vi que, tipo, a tua mãe sempre junto, né? Teve apoio familiar, então? Então, assim, Rodrigo, 2021 foi uma coisa, 2025 foi outra. 2021, quando eu comecei, eu não tinha apoio familiar nenhum em questão de vai lá, faz isso aí, eu não tive. Porque, assim, é de se entender. Eu nunca fui um aluno bom na escola, por exemplo. Eu sempre fui um aluno péssimo. Eu nunca gostei de estudar. Nunca fui de estudar. Então, eu era meio desacreditado, digamos assim. Entendeu? E a PM, assim, a questão de estudar para PM, tinha aquela coisa, é arriscado, aquela coisa toda, de risco e tal, vai estudar, não vai passar, concurso difícil, concurso é muito, aquela Fraude. fechada, fraude, essas coisas. Então, não tive, assim, o apoio que, por exemplo, eu tenho hoje. Hoje eu sou muito grato pelo apoio que eu tenho da minha família. Então, sou muito grato a Deus pela família que eu tenho, que me apoia, sabe? Que me dá todo o suporte hoje que eu tenho isso, porque eles viram, pô, o Lucas realmente foi capaz de passar. Ele realmente se esforçou. E hoje, por exemplo, assim, a minha família entende que não existe outra coisa. Eu quero ser polícia, é a polícia e é isso. Eu tenho isso comigo e eles já aceitaram isso, sabe? Então, Cara, foi mas mesmo difícil. assim, depois me manda ali o telefone dos teus pais. Bombeiro é muito bom. Bombeiro é bom demais. É bom. Vamos dizer que, beleza, deu tudo certo, cara. E vai dar Eles falam certo. isso, Já eles, deu eles certo. falam, vai pros bombeiros, vai pros bombeiros, vai pros bombeiros. Vai pro bombeiro, ó, eu tô te falando também. Quem aqui da galera aqui, ó, entre brigada e bombeiro? Vamos fazer uma enquete rápida aqui
né, nos comentários. Entre brigada e bombeiro, galera. O que vocês escolheriam? Enquanto a galera comenta, a gente faz uma pergunta assim no sentido, ó. Beleza, passou em todas as fases, fez o curso de formação, deu tudo certo. Onde tu gostaria de servir na Brigada Militar? Sinceramente, Sinceramente. no batalhão de choque. Batalhão de choque. Batalhão de choque. E meu Por quê? propósito de vida, assim, em meta é capitão. Uhum. Ser capitão da Brigada Militar. Essa é a minha meta, digamos, minha meta final de estudo. Vou te falar, cara, o choque hoje ele cresceu bastante, né? Desde quando o Coronel Inqueda assumiu, há anos, não sei que ano foi, as operações de choque cresceram muito, né? E com o Coronel Fiore ganhou mais expansão, foi se criado batalhões, velho, os equipamentos estão melhores. Hoje o ingresso no batalhão de choque ele tá mais, vamos dizer assim, né? Não, antes era só querer servir no boy e ter um contato servir no boy. Hoje está muito mais justo, no sentido que tu vai lá, tu te propõe, tu faz um TAF, tu ingressa, tu forma e aí tu tem a possibilidade de ingressar lá, né? Então, cara, com certeza tu vai conseguir isso se tu virar brigadiano, apesar de eu gostaria muito que tu virasse bombeiro, fosse trabalhar lá na cidade de Pelotas, ou queria ter tu como colega, assim, por toda essa vibração, essa coisa massa, assim, né, meu? É top, cara. É top. Com certeza o Batalhão de Choque vai te receber muito bem, né? Muito bem. Mas, bombeiro é melhor. Deixa eu ver aqui que a galera comentou, ó. Obrigada. O João Vitor CBM. Rapaz, o que dar bom é o que passar tá bom, né? O que passou Exatamente. nos dois. É isso. Ô, gurizada, e muitas vezes, cara, assim, tu passou nos dois, né? Olha, às vezes tu tem perfil para um, não tem perfil para outro. E a psicóloga pode te apontar isso aí, né? Tem perfil para brigada, mas não tem perfil para bombeiro. Tem perfil para bombeiro, mas não tem perfil para brigada. Cara, e muita coisa do psicotécnico, como o Lucas comentou, que reprovou no ano lá do concurso de 2022, é o momento, né, Lucas? É o momento. Eu É já uma... tem colegas hoje, inclusive é aluno sargento, vai virar ser sargento agora, que no concurso de 2012 ele reprovou no psicotécnico, e no de 2014 ele passou de novo, chegou no psicotécnico e ele falou, já fez um teste? Não, já reprovei na prova anterior. Ah, e por que tu acha que agora tu tem condições? Não, que agora eu faço terapia e tal. E ele passou. Então, por isso da importância de tu procurar profissionais em diversas áreas, né, gurizada? Em diversas áreas. Porque, querendo ou não, o processo, quando a gente olha a inscrição de um concurso, né, Lucas? Tá lá, não sei como, não me lembro qual o valor da inscrição da brigada. R$ 150, por exemplo. Ah, não são R$ 150, velho. Não são. É o dinheiro de passagem tu ir a Porto Alegre. É o dinheiro da estadia. É o dinheiro dos exames. É o dinheiro para fazer uma terapia. É tu comprar um tênis bom. Cara, dá uma grana. É claro que em 3 meses de salário inicial tu já paga tudo isso e sobra. Mas o desgaste é grande, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, eu tô lá atrás. Será que vale a pena fazer os exames? Faz os exames. Quando é para ti, vai acontecer, Vai tá bom? acontecer. A Isabelle aqui, por exemplo, quer brigada, porque tem pavor de água. Mas o ter medo de água e de altura não é impeditivo para te servir no bombeiro. Tu nunca vai me encontrar, Lucas e demais colegas, fazendo rapelzinho, desculpa, no final de semana. Porque eu não gosto de altura. Por que eu quero fazer rapelzinho durante a semana? Tá, eu tenho medo de altura? Eu tenho medo de altura, rapaz. Tá maluco? Pode me encontrar nadando aí no cassino, no mar aberto e tal. Água até vai. Mas agora, altura? Tá maluco que eu vou ficar em altura? Só que não pode ter um pânico daquilo, né? Assim como, galera, tu percebe que na Brigada Militar, um camarada chega na nossa polícia e tal, na hora que dá o estampido, cara, olha que não é barbada, né, velho? E aí, cara, te agradecer a oportunidade, eu queria que tu te direcionasse agora, porque com certeza tem vários teus amigos que estão ao vivo aí e vão assistir, depois eu vou subir esse nosso encontro no YouTube. O que que tem a dizer para essa rapaziada e de preparação para concurso, assim, para como tu bem comentou, tu estudou como estudar para concurso antes mesmo de estudar, né? Isso é interessante. O que que tem a dizer, contribuir com eles? Bom, eu deixo aqui uma frase que eu levo para mim, levo para a vida e para a vida de concurso público.
Quem planta o esforço todos os dias, colhe a aprovação na hora certa. Caraca, Então, hein? Vou fazer todos, tipo o Jorgel J, vou até anotar. todos os dias que vocês plantarem, que vocês chegarem no canto de estudo de vocês e plantarem o estudo, fizerem as questões, videoaula, anotações, lei seca, isso daí tu tá construindo a tua farda. A tua farda está sendo construída dia após dia. Então tu só tá indo lá buscar ela. E é uma competição que concurso público, e isso eu fui vendo com o passar do tempo, que não existe concorrente. O concorrente é tu mesmo. É tu contra tu mesmo. Então tu não vai chegar lá no dia e o cara vai tirar tua vaga. Não. Né? É tu te desafiando todos os dias. E os desafios eles vão aparecer, tá? Percursos, assim, pedras no meio do caminho vão aparecer. Dias ruins vão vir. E é esse o desafio. É tu encarar o estudo, é tu levar o teu estudo mesmo num dia ruim. Uma semana antes da prova da brigada, eu perdi uma tia minha, que era uma tia-mãe, que era muito importante para mim. Uma semana antes de eu ir para a prova. E ali eu Putz, tive cara. que controlar muito o meu emocional. Como é que tu fez? Conta pra nós aí. Foi bem difícil, assim, para mim, porque eu não esperava aquilo, né, Rodrigo? Foi algo que chocou bastante eu e a minha família. Então, mas eu estava no estudo e foi um domingo bem difícil para mim. Havia 2 domingos difíceis. O domingo antes desse, eu tinha ficado bem mal, assim, tinha me dado uma gripe ali, eu fiquei muito mal. E eu fiquei mal mais ainda por não estar conseguindo estudar. Eu não conseguia, me deu uma gripe que eu não conseguia nem ficar em pé direito, tava bem ruim mesmo. Aí eu, cara, falei, foda-se, eu deitado, peguei o celular, comecei a fazer questão deitado. Abuso de autoridade, só o negócio que eu gostava. Comecei a fazer só coisa que eu gostava. Cara, veio domingo ali, pô, faleceu a minha tia. Deu uma gripe nela, e ela durou só 3 dias, foi muito rápido. Eu não esperava por essa perda, realmente. E chocou bastante. E, cara, era uma pessoa que torcia muito por mim. E ela dizia pra mim que um dia meu sonho é TV policial. E em vez de Ela eu vai. baixar a guarda e ficar mal, isso me deu mais gás. Me deu pra eu fazer, cara, eu vou lá e vou vencer. E ela tá torcendo por mim lá em cima. Certamente ela tá muito feliz com todos os teus resultados aí, cara. Então, cara, eu lembro que eu tava no velório dela, assim, e eu tava lendo a lei. Eu tinha pego a lei pra ler. Excelente. No velório da minha tia. Eu não falo isso, eu nunca falei isso pra ninguém. É a primeira vez que eu tô falando isso aqui na live. 10 pessoas assistindo. Mas eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, mesmo num dia péssimo pra mim, eu não deixei de cumprir a missão. Aquele dia eu li a lei e fiz 10 questões. 10 questões. Um dos 1%, momentos mais difíceis, né? Um dos momentos mais 1% difíceis. é melhor que zero. Então, essa frase e esse pensamento que eu deixo para vocês. 1% é melhor que zero. Se vocês fizerem 1% todos os dias, vocês já estão construindo o degrau para a tua aprovação. Então é sobre isso, é sobre tu se superar todos os dias. Todo dia vai ter um desafio. Não vai ser uma mil maravilhas só sentar e estudar e tá tudo certo. O mundo ali fora tá lindo e maravilhoso. Vai acontecer, vai vir família, vai ter problema, vai ter problema. Isso é natural. E é o dia que tu vai ter que encarar mesmo com o desafio, mesmo com o problema. Tu vai ter que vencer isso, né? Então não adianta se lamentar, não adianta o teu sonho estar lá e tu tem que agarrar, né? Tem sido assim agora, por exemplo, para treinar pro TAF. Eu tô treinando e é uma guerra, entendeu? Eu tô nervoso, eu não tô tranquilo. Tipo, eu tô correndo, eu treino. Não, eu não tô tranquilo. Eu tenho o risco também, entendeu? O tempo todo eu sou candidato. Cada etapa é uma guerra, tem um risco, entendeu? Então a gente sempre vai ter desafios. A gente vai ter sempre que encarar os desafios e levar o estudo junto com isso, conciliar tudo. Então, tendo uma organização, tendo um cronograma, tendo essa estratégia, vai conseguir contornar situações ruins quando vierem e vai conseguir avançar, mesmo num dia ruim.
Cara, olha só, uma, uma das coisas mais interessantes aí, cara, de tudo que tu falou, não que as outras coisas não sejam interessantes, mas é esse do velório, porque em um momento de dor, eu estava estudando. Se no momento de dor tu estava estudando, mas quem dirá nos momentos felizes, né? Que quando a tua cabeça estava boa. E o mais legal é que estava no velório, estava fazendo, lendo a lei seca. O mais legal também é que tu soube fazer a divisão daquilo que a gente conversava bastante. Mano, tá com dificuldade, tá cansado, pega algo que tu gosta. Vai lá, pegou a lei de abuso de autoridade, meteu questão. E outra coisa que tu fez, tu não falou isso, né? Mas que tu fez é estudando no velório de uma tia que era muito importante para ti e cagando para que os demais, o que os outros iriam falar, né? Porque muita gente poderia, não sei como é a tua família, mas né, são seres humanos, né? Capaz de olhar, olha lá que absurdo, estudando no velório da tia, porque as pessoas tendem a num sentido pejorativo de te colocar para baixo, porque talvez na cabeça doentia delas, tu tá menosprezando aquele momento da tua tia, não bem pelo contrário. Se realmente a tua tia, ela era muito apaixonada por ti, te amava, ela com certeza no lugar onde ela tá, ela ia olhar e falei, porra, cara, foda pra caralho, mano. Eu não contei isso pra Parabéns. minha família nem sabe disso. Eu peguei, tava no celular ali, mas eu tava fazendo isso no celular ali. Então, minha família tava ao redor ali e eu tava no celular. É, foi um domingo bem difícil, mas de tardezinha já deu uma normalizada ali, minha emoção também já deu uma acalmada e eu pensei, eu tava, tipo, muito mal, mas tava pensando, eu preciso cumprir, eu preciso cumprir, eu preciso cumprir. Hoje eu tenho que cumprir a missão, tenho que cumprir a missão. Todos os dias eu pensava, tenho que cumprir a missão, eu tenho que deitar hoje com o sentimento de dever cumprido. Nem que eu faça 3 questões, mas eu vou fazer. Bem demais, cara, bem demais. Cara, já passamos de uma hora ali, só te agradecer a oportunidade. Com certeza essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vou subir no YouTube depois e ela vai ajudar muita gente agora. E Sim. vai ajudar muita gente, né? Como a internet nos salva muitas vezes, é vídeo antigo que a gente ajuda. E talvez em um vídeo de uma hora e meia, 2 minutos daquele vídeo pode mudar o teu pensamento, assim como tu citou ali o professor Evandro, né, cara, que tem diversas passagens e às vezes diversas passagens que acabam te tocando, muitas frases a gente acaba levando para o resto da vida, né, cara? Então, só te agradecer para que Eu tu que tenha agradeço. Eu que agradeço. pra, É uma pra... honra estar aqui, tipo, contigo. Hoje eu estou aqui conversando contigo, mas há meses atrás tu estava aqui na tela do meu computador estudando RDBM contigo. Eu estava há 4 anos atrás, tu estava aqui falando que janeiro vai ser foda, janeiro vai ser punk, todo mundo vai te criticar. E realmente eu não consegui aqui nessa live contar tudo o que aconteceu, porque é muita coisa, tem muita coisa para falar, e eu acabo esquecendo, tem tanta coisa que eu acabo deixando alguma coisa passar. Mas em 2022 e em 2021 tinha uma viagem marcada com a família, toda a família foi viajar e eu fiquei estudando. Então a família foi para a praia e eu fiquei aqui estudando. Eu assumi também esse risco de não, eu vou ficar porque se eu for, eu não vou conseguir, se eu me reprovar, eu nunca mais vou me perdoar. E eu sempre estudei assim, pensando que eu não ia conseguir me perdoar se o meu resultado não fosse como eu desejei. Então eu tinha que chegar no dia da prova com um pensamento assim: eu fiz tudo que eu consegui fazer, eu aproveitei todo o tempo livre que eu tive, eu cumpri a missão. Então é isso que eu deixo para vocês. Façam primeiramente, façam o que o coração de vocês manda. Independente de qual carreira for, faça o que o coração de vocês manda. E outra coisa, 1% é melhor que zero. Todos os dias, mesmo com trabalho, rotina de faculdade, se vocês sentarem ali e fizerem 10 questões, 10 questões, vocês já vão estar no lucro. Vocês já vão estar costurando a farda de vocês ou o uniforme de vocês. Vem demais com essa frase aqui de que 1% é melhor que zero e encerra essa live. Obrigadão, irmão. Tamo junto, pode Chuca, contar então, comigo. A gente vai falar bastante. Bora pra cima. Encerro. pra Um bom cima, final de semana. força e Tamo junto. honra.